Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui no Central Park, em Nova York, para te perguntar se você já pisou na bola com alguém ou com o próprio Deus. Se a sua resposta foi sim, esse vídeo é para você. Então não sai daqui, porque nós já começamos mais um Estudando a Bíblia. Não tente consertar seus erros da sua maneira. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Números 14, versículos 40 a 45. A minha versão, você já sabe, é Nova Almeida atualizada. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Ormã. Esses versículos fazem parte de um contexto histórico no qual os hebreus estavam acampados no deserto e Moisés envia 12 homens para espiarem a terra que eles haveriam de possuir, terra essa prometida por Deus aos patriarcas. Aqueles homens passaram 40 dias observando a terra e seus habitantes. Fizeram um relato do que tinham visto a toda a congregação, mostrando os frutos do que tinham observado na terra. Porém, eles enfraqueceram a fé do povo ao dizer que, mesmo sendo uma terra boa que manava leite e mel, habitava nela gente poderosa e as cidades eram muito grandes e fortificadas. E ainda também havia filhos de Anak, isto é, descendentes de gigantes lá. Aqueles espias desanimaram o povo ao dizer que eles se achavam como gafanhotos e achavam que os homens daquela cidade também os veriam assim. Apenas 2 daqueles 12 espias fizeram um relato totalmente diferente. Josué e Caleb, que após rasgarem as suas roupas em protesto ao relato de seus companheiros, disseram palavras de fé a toda a congregação. Aqueles 2 homens de fé disseram que a terra era muito boa e que o Senhor iria fazê-los entrar nela, se eles não fossem rebeldes contra o Senhor e não tivessem medo, porque aqueles homens já estavam sem proteção e como pão seriam devorados, pois a proteção estava sobre os filhos de Israel e eles não precisariam temer ninguém. Porém, mesmo diante desse lindo relato de fé, o povo gritou, chorou, lamentou e desejou voltar para o Egito. Murmuraram contra Moisés e Arão, desejando ter morrido no Egito do que passar por aquilo. Disseram que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados e pensaram até em escolher um outro líder e retornar para o Egito, pois na mente deles eles seriam presas fáceis ali. Deus então pergunta a Moisés até quando aquele povo o provocaria e até quando eles não creriam nele, depois de todos os sinais que o próprio Deus havia feito no meio deles. Moisés então intercede pelo povo e Deus os perdoa, mas fala que apenas Josué, Caleb e os filhos daquele povo rebelde entrariam na terra prometida, pois o povo iria passar 40 anos no deserto até que toda aquela geração incrédula morresse. Moisés falou aquelas palavras a todo o povo, que ficou muito triste. Daí eles resolvem consertar a situação do jeito deles, pois sabiam que tinham pecado contra o Senhor. Então decidem atacar a maneira deles os moradores daquela terra. Daí entra o texto que acabamos de ler, onde Moisés fala para eles não fazerem daquela maneira, pois Deus não estaria com eles. Eles insistem e o resultado é uma derrota avassaladora em Ormã. Esse episódio nos traz grandes lições, mas uma delas me chamou a atenção em particular. Não tente consertar seus erros à sua maneira. Se você sabe que pisou na bola em uma determinada situação, com alguém ou contra o próprio Deus,
errou o alvo, pecou, peça perdão e se humilhe na presença de Deus. E peça a Deus discernimento para agir a partir dali. Aquele povo errou feio diante de Deus. Depois que se deu conta disso, não buscou a Deus com arrependimento e também não pediu orientação sobre o que fazer. Achou que se eles tomassem aquela terra de qualquer maneira, eles poderiam revogar a sentença pronunciada contra eles. Erraram duplamente e se prejudicaram ainda mais. Pois além de terem que ficar 40 anos no deserto, foram derrotados e muitos mortos naquela batalha em Ormã, em busca da terra prometida. Como aqueles homens, muitas vezes queremos tentar consertar as nossas atitudes impensadas e distantes do que Deus realmente gostaria que fizéssemos. E acabamos piorando ainda mais nossa situação. E às vezes a situação da nossa família e até dos nossos descendentes. Observe o que Moisés diz em Números 14, 18. O Senhor é tardio em ira-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse texto nos faz um alerta sobre uma determinada decisão tomada de forma errada, que pode afetar uma família até a 4ª geração. Muitas vezes tomamos decisões na vida contrárias à vontade do Senhor. E mesmo que depois nos arrependamos, colheremos os frutos disso. E às vezes até nossos descendentes podem pagar por escolhas mal-sucedidas. Agora, quando nos achegamos ao Senhor com o coração aquebrantado, o Senhor nos perdoa porque Ele é misericordioso. Mas as consequências das nossas atitudes não têm muitas vezes como serem revertidas. Então, se você errou em alguma área da sua vida, peça perdão a Deus e depois discernimento para saber agir a partir dali, da maneira que Ele lhe orientar na situação desencadeada pelo seu erro, para que as consequências dessa atitude sejam as menores possíveis na sua vida e na vida da sua família, filhos e netos. Nessa narrativa em Êxodo, aprendemos que devemos sempre esperar pelos comandos do Senhor e não tentar consertar os nossos erros à nossa maneira, pois qualquer ação impetuosa sem direcionamento de Deus será um grande equívoco, mesmo que seja para reparar um erro anteriormente cometido. Na história dos israelitas, o povo sabia que teria que tomar posse da terra prometida e achou que fazendo isso de qualquer maneira teriam a bênção do Senhor com eles e ainda a revogação da sentença pronunciada de passar 40 anos naquele deserto. Só que não. Agora observe Êxodo 33:15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Moisés sabia que o importante não era ter a posse da terra, mas era desfrutar da presença e dos ensinamentos do Senhor durante o processo de conquista daquela terra. Deus não quer simplesmente a ação, mas a obediência em compreender a hora e o momento de agir, o relacionamento e o aprendizado com o Senhor, desfrutando da sua presença. Isso é o que importa. Nada substitui a comunhão diária com Deus através da leitura, da sua palavra e a oração. Então desfrute da presença de Deus todos os dias. Ponha sua fé em prática diante das situações que Deus lhe conduzir a passar. Se errar, se arrependa e não tente consertar tudo do seu modo. Peça discernimento para o Senhor para saber o que fazer a partir dali. Glorifique a Deus por meio do seu testemunho, para que os de fora vejam Cristo através da sua vida. Seja a bênção que Deus quer que você seja nessa terra. Cumpra o seu ministério na presença do Senhor. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.